Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com o divulgador de ciências Luiz Bento. Fala, galera. E a astrônoma Iana Martins. Oi, gente. Nesse episódio vamos falar sobre o aumento no número de casos de dengue e no segundo bloco iremos abordar os impactos sociais e ambientais da poluição luminosa. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Talvez você tenha esquecido, mas além da Covid, nós aqui no Brasil já tínhamos vários outros vírus com os quais convivíamos, né? Às vezes a gente fica tão acostumado, mas a dengue tá aí tem bastante tempo e a gente aprendeu a conviver com ela, por mais que ela cause um número considerável de casos e mortes todo ano. Mas além da dengue também a gente tem a chikungunya, a zika, ambos que também são transmitidos pelo Aedes aegypti como vetor. E esse ano estamos batendo todos os recordes de casos de dengue. Luiz, nos explique o que está acontecendo e quais ações aí estão sendo tomadas. Bem, eu acho que como o Luciano introduziu, a dengue é aquela epidemia amiga, né? Aquela que senta no sofá, que toma uma cerveja, você abre aquele torcida de camarão, sabe? Eu acho que é esse tipo de epidemia, né? Que ela chega todo ano. A gente sabe claramente como resolver o problema, mas difícil mesmo é expulsá-la de casa. Aquela que não sai do sofá, né? Bem, acho que pra quem não lembra, só reforçando um pouco a memória, né? A dengue é uma doença transmitida pelo aquele mosquito chique, né? Que tem um monte de listra branca, né? Que todo mundo já viu foto, né? Em livro didático. E ele veio do Egito, né? Literalmente, ele veio do Egito. E ele convive com a gente desde o século XVI, né? Pensando no século XVI, das grandes navegações, né? Então ele acabou invadindo o mundo tropical e subtropical a partir de então, né? No Brasil, os primeiros relatos, assim mesmo, os mais clássicos, vieram do século XIX e a preocupação não era de dengue inicialmente, né? Como o Luciano frisou no começo, né? O mosquito, o Aedes aegypti, ele também transmite a febre amarela. E ela foi erradicada do Brasil, ela começou, né, a ter vários casos, principalmente no Rio de Janeiro, em grandes cidades, próxima a grandes cidades, e ele foi erradicado mesmo do Brasil em 1955. Então a gente teve uma epidemia que foi erradicada em 1955, né? E aquele grande abraço ao tio Oswaldo Cruz. Mas a gente relaxou depois desse grande feito de erradicar uma doença como a febre amarela, e na década seguinte ela voltou firme e forte, espalhou por todo o país, né? O mosquito, né, da febre amarela na época, e também, claro, começou a transmitir outras doenças como a dengue. Então, se considerando a dengue mais clássica, moderna, essa nossa amiga, ela convive com a gente basicamente desde a década de 80. Nós temos epidemias relatadas em várias cidades, e a gente sabe de cor e salteado como se livrar, né, desse nosso companheiro, né? Eu acho que quem aqui da minha idade, né, entre 30 e 40 anos, já viu muitas campanhas na TV, né, de você virar aquele pneu. A gente não entende muito bem, né, quem tem aquele pneu no quintal, né, mas tem gente que tem. Então a gente sabe muito bem como se livrar da dengue, né? A dengue atualmente ainda não tem vacina para dengue, e a gente depende dessas medidas clássicas como, né, areia no pratinho também, né, aquela clássica, né, que todo mundo conhece muito bem. Bem, em 2020 surgiu uma coisa muito nova, né? É uma concorrência meio forte, né, para dengue, foi da nossa amiga Covid, né, que chegou em 2020 e ainda não saiu muito bem, né? Tá ali naquele meio do limite, tá no limite do caminho, né? Não que esses vírus em si que causam a Covid e causam a dengue tenham uma competição direta, né? Mas imagina que a Covid deixou basicamente todo mundo dentro de casa, né, naquele lockdown no começo da epidemia de Covid, da pandemia, então não facilitou muito a vida do mosquito da dengue, né? Todo mundo dentro de casa, o mosquito da dengue, ele gosta de pessoas circulando, né? Ele precisa das pessoas circulando também para o mosquito vir, né, picar uma pessoa, transmitir para outra. Então ela também depende da circulação de pessoa, assim como, né, o nosso grande vírus SARS-CoV depende em outro sentido, mas depende também da circulação. Então a gente teve uma baixa nos casos de dengue, né, nos últimos 2 anos, basicamente. Então, comparativamente, esses dados, né, que a gente vai trazer e discutir aqui no programa, de aumento da dengue, de casos esse ano, comparativamente, com certeza é um aumento, mas comparativamente, pensando em termos proporcionais, eles não são tão altos assim comparado com grandes epidemias que a gente já teve no passado, né? Mas realmente, claro, houve um aumento esse ano comparativo com os últimos anos, e uma das grandes causas, pegando os artigos que estão trabalhando e tentando discutir esse aumento recente, seria as grandes chuvas, né? A gente teve esse ano mais chuvas, né, do que o normal para essa época, e elas duraram mais, né? Tanto em quantidade como em duração. E como a gente se ressaltou, o mosquito depende, né, daquela aguinha parada para se reproduzir. Então facilitou muito a vida do mosquito que transmite a dengue e aumentou os casos em relação a
2021. Então, mas considerando especificamente, né, esse aumento de casos desse ano, a gente está vendo que a situação está muito tensa em alguns locais específicos, mas principalmente no Centro-Oeste, né? Os dados, se não me engano, da semana passada já mostram um aumento de mais de 250% nos casos comparados com o ano passado. Então, assim, resumindo, mesmo o aumento proporcional, comparar com um ano de baixa como o ano passado é difícil, né? Porque é um ano que caiu muito por causa da outra pandemia, mas é interessante ver que não é comum e a gente não pode ficar também dormindo no ponto com esse aumento relativo tão grande, né? Principalmente em algumas cidades. O Luiz introduziu muito bem. Os dois vírus são bem diferentes, Covid e os vírus, as arboviroses, né? Que são os vírus aí, principalmente dengue, chikungunya. São duas coisas diferentes, mas acho que o grande ponto aqui, um motivo é a atenção que a gente dá. Então, a gente tem muitos problemas para resolver, normalmente a gente tende a deixar ficar um pouquinho meio esquecido. Então, a gente acabou que a preocupação toda com a Covid, a gente foi deixando os outros vírus, as outras epidemias que a gente tem aqui já né, que viraram endemias, um pouco afastadas, um pouco dando menos atenção. E até se a gente for pensar questão de campanha, né, a gente falou alguns episódios atrás de campanhas de vacinação, o tanto que caíram os recursos para campanhas de vacinação. Eu não vi uma campanha de combate à dengue na TV, em rádio, essas coisas. E sempre tem que ter, porque a dengue, né, ano sim, ano não, ela bomba e causa um monte de casos e mortes, então... E Covid mesmo, né? A gente falou nos últimos episódios sobre Covid, a gente sempre fala da importância, né, de transmissão, né, de propaganda na televisão, em rádio, principalmente em rádio, né, no interior, né, para prevenção de Covid. Dengue é a mesma coisa, se não teve campanha, as pessoas não lembram. Eu brinquei aqui que todo mundo lembra, mas, né, sempre é bom aquele reforço, né? Com certeza. Mas muito bem, como é de costume aqui no Meandros, né, fomos atrás de ouvir quem manja do assunto mesmo e que tá na linha de frente. Então, com vocês, a Sara Oliveira, que é epidemiologista, assistente de pesquisa do Infodengue. Então, esse ano, a gente está tendo condições climáticas favoráveis, né, com períodos chuvosos e de altas temperaturas, e estamos tendo também a circulação humana, o retorno da circulação humana de maneira mais proeminente. Esses fatores, eles estão contribuindo, né, juntamente com um período de tempo que houve, né, um baixo número de casos, né, a gente sabe que a dengue, ela é uma doença cíclica, então ela tem um período de baixa atividade, de tempos em tempos a gente tem um aumento do número de casos, seja por nova circulação viral, ou um sorotipo que é introduzido ou reintroduzido num ambiente onde tem humanos suscetíveis, ou por conta de uma introdução de um novo vírus, um novo sorotipo do vírus, num local que até então não havia esse tipo de vírus, ou pela expansão geográfica, né, da circulação do vetor e, consequentemente, do vírus, como a gente está vendo agora, essa expansão inédita para a região sul. Então, são esses os fatores que estão fazendo os casos subirem atualmente, que estão contribuindo para esse aumento vertiginoso. Aí, assim, as medidas de mitigação, elas são as mesmas que a gente faz há muito tempo, que é o controle dos criadouros para o vetor, né? Se a gente controla o número de criadouros existente, ele não tem onde proliferar e, consequentemente, não vai ter mosquito para o vírus circular. Então, gente, para dar uma ideia do quanto esses números são preocupantes, eu trouxe aqui alguns dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Ele foi divulgado no fim do mês passado e ele mostrou que da semana epidemiológica 1 a 16, ou seja, do dia 2 de janeiro até o dia 23 de abril, né, desse ano, ocorreram mais de 540 mil casos prováveis de dengue no Brasil. Como o Bento ressaltou bem, para comparar com o que a gente teve ano passado, né, que a gente está falando de aumento, esse aumento foi de quase 114% dos casos. Então é muita coisa, né? E o Bento também comentou uma localização desses casos, né? Eles estão bastante concentrados na região central do país. E eu não sou a única bairrista desse podcast, então eu trouxe um dado aqui de Goiás para homenagear o Luciano, que a cada 100 mil moradores de Goiás, 1,3 mil têm ou tiveram dengue esse ano. E essa incidência no estado de Goiás é 5 vezes maior do que a média em todo o Brasil, que é de 250 diagnósticos para cada grupo do mesmo número de pessoas. Então a gente pode tomar esse número assim como uma direção do quanto essa região está sendo castigada, né? Realmente está se ressaltando isso. E esse aumento galopante nos casos de dengue me faz
pensar, assim, que a gente tá vivendo um timing horroroso, né? Porque tá tendo uma combinação de uma crise econômica e de saúde que foi causada pela pandemia de Covid e de eventos extremos que são causados pelas mudanças climáticas e de como a gente está reagindo a isso, né? O descaso que a gente tem do governo em relação ao meio ambiente. E aí, nesse primeiro ponto, eu acho até que tem gente que pode achar que eu tô forçando a barra aqui, que não tem nada a ver, mas nós temos um cenário agora em que boa parte dos esforços da saúde, eles estão sendo voltados para prevenir, para tratar a Covid, né? Muitas vezes, a gente está tendo agora, justamente por conta da pandemia, gente que não está conseguindo mais pagar aluguel, as casas estão sendo abandonadas, ou gente que está se mudando para um lugar que seja mais barato, ou para o interior do estado, enfim. E aí, essas casas abandonadas podem ter água parada, né? Que é justamente o de como surge a dengue. E a gente tem a questão dos agentes de saúde, que antigamente, né, em anos anteriores, eles vinham às casas para verificar como é que estava a questão dos pneus, que a gente comentou aqui, dos vasinhos de planta. E se não tem ninguém em casa, como é que eles vão poder fazer isso? E isso considerando o cenário em que eles estavam circulando, né? Porque também teve a questão do isolamento, em que provavelmente o trabalho dessas pessoas foi prejudicado. E um outro ponto é juntando com os recordes de desmatamento que nós estamos tendo ano após ano, né? Onde os vetores dessas doenças, como a dengue, por exemplo, estão vivendo a perda do seu habitat. E eu tenho certeza aqui que o Bento e o Luciano podem falar muito melhor sobre isso que eu, porque a gente sabe que não é só a dengue que está sendo colocada agora em pauta a respeito disso. A gente tem outras doenças que também podem ser mencionadas aqui. O Aedes aegypti, né, especificamente, ele se adaptou muito bem já à zona urbana, à cidade, mas também tem o Aedes albopictus, que também é um transmissor potencial de dengue, apesar de ser visto ali como um transmissor secundário, mas também de zika, de chikungunya, aí também tem a febre amarela. E falando de febre amarela, a gente tem que lembrar que São Paulo, né, todo o sudeste e sul eram regiões livres de febre amarela, né? Não estava no mapa de vacinação, por exemplo. Então, se você passava para o centro-oeste ou para o norte, você tinha que tomar vacina de febre amarela. Se você fosse para Manaus, você tinha que tomar vacina. Você tem que tomar vacina de febre amarela, né? E de uns anos para cá, 2014 ou 15, começaram a ter casos de febre amarela aqui na cidade. Então, assim, próximos principalmente de zonas com fragmentos florestais, né? Então, por exemplo, próximo do zoológico aqui de São Paulo, começou a ter um monte de casos de febre amarela. Então isso mostra como o mosquito e o vírus têm ido junto para essas regiões. Eles conseguem se adaptar, apesar de ainda ser um fragmento de floresta, ele é menor, ele tem as condições diferentes do que teria uma floresta contínua, e é realmente um risco, assim. E é isso a gente falando desses vírus, né, que são transmitidos por vetores, mas a gente tem que pensar em outros vírus, né? A Covid mesmo veio de um animal, e a gente conhece cacetada de coronavírus aqui no Brasil. Tem muito coronavírus mapeado. E quanto mais a gente desmatar, mais esses vírus, mais esses insetos vão migrar para outros ambientes e vão ser selecionados os organismos, né, os indivíduos e as populações mais que consigam se adaptar. Então, às vezes, é isso que muita gente já falou, às vezes a próxima pandemia pode sair aqui do Brasil. Se a gente continuar desmatando do jeito que a gente está desmatando, se a gente continuar não cuidando e não se prevenindo, né? Então, acho que a Ana trouxe um ponto importante aqui, né, a gente pensar a questão do desmatamento. Eu acho importante também que a gente precisa sempre dar um passo maior, né? A gente tem a ciência aí trabalhando pra gente, né? Então existem várias saídas para você atacar doenças transmitidas por vetores diretamente, atacar o vetor, né? E até saídas bem específicas, né? De você controlar a população, né? De Aedes aegypti, de mosquito, né? Você conseguir até utilizar, né, organismos geneticamente modificados para você dificultar que eles se reproduzam, que a população aumente, né, com a tecnologia, ou até tecnologias mais simples, né, Iana, que a gente estava até comentando de artigos que a gente leu, de você trabalhar diretamente em como ocorre o voo, né, de mosquitas fêmeas, né, que são as que realmente picam, né, e como você consegue fazer com que elas diminuam esse voo, ou que você utilize algum composto químico para você que atinja diretamente as fêmeas. Enfim, o controle de população de doenças como essa, transmitida por vetores, é até mais simples do que se pensar com coronavírus, que é pelo ar, né? Então, quando você trabalha com vírus que transmite pelo ar, é muito mais difícil se lidar. Você tem que ter um controle realmente da população de vírus que está circulando para você entender melhor. Mas, vetor é fácil, né? Relativamente fácil.
Mas você tem que ter investimento, tem que ter tecnologia, tem que realmente buscar. Então, além de investir somente, né, em você informar a população como evitar de ter locais para os mosquitos colocarem os ovos, você pode atacar diretamente a população mesmo de mosquitos. Então, acho que a gente tem que puxar mais a ciência para trabalhar pra gente. Muito bem. De tudo isso fica o aprendizado que na realidade a gente já sabia, né? A gente não pode descuidar em momento algum dos nossos outros problemas, né? Às vezes a gente pode falar, não, beleza, vamos tirar um pouquinho do esforço aqui pra colocar ali, porque é uma emergência, mas não pode esquecer totalmente do outro, né? Então, é isso. A gente já falava muito, né, durante a pandemia que outros casos iam aumentar, outros vírus, outras epidemias de doenças não contagiosas, né, também. Então, tá aí, fica de aprendizado. Aí, não deixem pneus na chuva, gente, por favor. Então, assim finalizamos o primeiro bloco e vamos para o segundo bloco do nosso episódio. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre os impactos sociais e ambientais da poluição luminosa. Iana, nos explica um pouco mais sobre isso e o que você preparou para nós. Então, se você que está ouvindo a gente mora em uma cidade bem pequena, né, ou teve a oportunidade de viajar para um local que é mais isolado, provavelmente você percebeu que o céu parece bem diferente do céu de uma cidade grande, né, como o Rio, né, que eu e o Bento estamos, ou como o Luciano, que está em São Paulo. E isso acontece por conta da poluição luminosa, que é, segundo a rede Céus Estrelados do Brasil, toda a iluminação artificial utilizada de modo excessivo e inapropriado para o seu objetivo. E esse excesso de luz, ele pode ser espalhado por partículas ou aerosóis, gerando um brilho difuso. E eu acho que assim, se você já viu uma cidade grande de cima, ou se você já viajou de avião durante a noite, você sabe do que eu tô falando. É tipo uma fumacinha brilhosa. Um artigo publicado no ano passado pela revista Remote Sensing mostrou que em 25 anos, a poluição luminosa cresceu pelo menos 49%. E ela foi maior em países do continente africano e asiático. Os autores, inclusive, associam isso a processos de urbanização e crescimento nesses locais, né? Mas o estudo foi feito com sensores que não captam a luz azul, que é a mais emitida pelo LED, né? E os autores e a autora estimam que esse aumento ele pode chegar a 400% em algumas nações, né? Eles fizeram uma estimativa considerando a luz azul e chegaram a esse valor, que é realmente bem alto. E assim, isso impacta diretamente tanto a astronomia profissional como a astronomia amadora e quaisquer atividades de observação do céu. Mas a poluição luminosa, ela é um fenômeno bem mais abrangente, né? Nas últimas décadas, por exemplo, a gente comprou a ideia de que as lâmpadas de LED eram uma salvação, porque elas são mais eficientes, elas são mais baratas, e é muito provável que aí na sua casa você passou por esse movimento, e eu tô falando porque eu passei na minha casa também, que a gente foi trocando as lâmpadas incandescentes, né, que é aquelas que tem uma barriguinha assim, pelas fluorescentes e então para as lâmpadas de LED. E algumas pesquisas, elas têm apontado consequências assim bastante nocivas relacionadas ao uso não só das lâmpadas de LED, mas de luzes artificiais noturnas, como uma maior incidência de nascimento de bebês prematuros, como depressão, diabetes, até cânceres de mama e próstata. E isso levando em consideração pessoas que possuem algum distúrbio do sono, né, que pode ser causado por conta da poluição luminosa. Então, eu acho que está mais que claro que essa overdose de luz não natural que nós estamos vivendo não impacta só o céu, né? Impacta a gente também. Pô, interessante esses resultados e muitos associados à questão do sono, né? Como a pessoa está dormindo e isso como pode influenciar, por exemplo, uma mulher que está grávida, uma pessoa que está em depressão e não consegue descansar. Acho que é um fato que o LED consome menos eletricidade. Sim, ele é mais eficiente realmente, né? E dura mais tempo, né? Acho que a questão é que as luzes de LED que a gente comprou são todas brancas e né, tem esse brilho que simula o sol, de certa forma, né? E isso influencia no nosso sono. Acho que, e até um pouco nesse sentido, o Luiz deve falar um pouquinho mais no seu comentário, né, Luiz? Eu acho que a questão da saúde é muito importante, né? Acho que tem gente que simplesmente fala assim, se tem mais luz, então os astrônomos não vão poder enxergar melhor as estrelas, né? O que a gente se preocupa com os astrônomos, né, Iana? Quem se preocupa? Quem se preocupa, né? Ou também... Não trabalha
Iana não é radioastronomia também? Não, infravermelho. Mas também, pensando, a Iana falou de problemas de saúde, depressão, diabetes, mas jovem não se preocupa muito com isso, né? Assim, jovem não tá muito preocupado. Mas, se a gente falar aqui, né, como o Luciano puxou, né, que a poluição luminosa afeta diretamente, né, o ciclo das pessoas, né? O que o nosso corpo, como o nosso corpo entende esse ciclo diário, a diferença entre dia e noite, né? Tudo que acontece com a gente. Será que você pode começar, né, a ficar um pouquinho mais preocupado, né? Bem, na ciência a gente chama esses ciclos, né? São os ritmos circadianos, né? Eles controlam o nosso relógio biológico. Não é aquele relógio que a gente aqui, velho, né, usa no pulso, eu pelo menos uso até hoje, né? Mas é aquele conjunto de mecanismos que existem no nosso corpo que permitem que a gente entenda, né, o nosso corpo, na verdade, biologicamente, entenda a reagir a esses ciclos, né? Nosso corpo, ele não é igual, né? A produção de hormônio, né? O nosso corpo ele não reage igual de dia e de noite, né? Ele entende essa diferença e ele consegue liberar hormônios diferentes, outras substâncias que ajudam a gente a lidar com esse ciclo, né? É normal a gente, né, ficar com sono de noite, a gente tá mais acordado de dia, aí quando a gente fica, né, mais triste, né, mais devagar de dia, a gente toma aquele café, né? Depois de noite a gente toma aquele vinhozinho, aquela cerveja para dar uma animada. Enfim, isso a gente está alterando aquele ciclo normal que o nosso corpo está pedindo, né? Mas assim, como é que o nosso corpo sabe o que é dia e o que é noite, né? Acho que se você pensou diretamente na quantidade de luz, você acertou. A quantidade de luz que nossos olhos captam, né, assim, ou de dia ou de noite menos, elas causam, um indicativo para o nosso corpo, né, que está lá fora de dia ou de noite, e ela diz para o nosso corpo para começar uma cascata de reação para liberar, né, para preparar a gente para nossa labuta diária, né, para nossa bela labuta, que é uma palavra bonita em si, né? Então, se o nosso corpo de noite, né, tem menos luz, ele começa a botar aquela musiquinha mais calma, né, aquela taça de vinho pra gente seguir o caminho pra cama. De dia, ele dá aquela acordada para ajudar a gente, né? E eu acho que o mais interessante, então isso é o ciclo normal, né, que a gente tem, né? Mas eu acho que o mais interessante é que as alterações, mesmo muito pequenas da luz ao longo do dia, causadas por essa que a gente chama de poluição luminosa, né, que a Iana nomeou no começo do programa, no começo desse bloco, que o nosso olho capta, mesmo muito pequenas mudanças, né? Aquele celular no Twitter de noite, você fica passando eternamente antes de dormir com luz apagada do quarto e só aquele LED na cara, né? Você sabe que tem essa luz azul, que a Ana citou também, e pode desalinhar nesse nosso ciclo de dia e noite, né? Imagina, o nosso corpo tá lá, no escuro, preparando para dormir, você enfia aquela luz LED na cara, na sua cara, no seu olho diretamente, que capta essas diferenças, então você vai levar, claro, a problemas de sono, depressão e outros problemas. Bem, para diminuir esse tipo de problema, a receita é simples, né? O Luciano está falando de luz branca, LED normalmente é branco, mas se você procurar no fundo da loja, você vai encontrar aquele LED que ele é luz quente, né? Que ele é mais amarelado. Isso ajuda a gente a tapear um pouquinho, né, o nosso corpo, né? Fugir da luz azul do celular antes de dormir, né? Assim, alguns pesquisadores falam em até 1 hora antes de dormir você evitar cortar o celular. Eu sei que é difícil, mas vale a pena, né? Celular, computador, tablet, né? Tudo isso vai ajudar o nosso sono e, claro, a nossa saúde. Então, eu acho que essas nossas luzes modernas, brilhantes, de LED, que são eficientes, né? Os ambientalistas adoram, que, claro, é importante para todo mundo, pode afetar a gente, como eu falei, né? A nossa saúde do sono, a saúde do nosso corpo, mas também altera dos outros animais, tanto o sono como a vida deles também, como os animais percebem esse ritmo, né? E podem trazer consequências diretas para a biodiversidade, como os animais se reproduzem, alterando taxa de reprodução, alterando os ciclos, né? Os animais que viajam, né? Que mudam, né? Fazem essas grandes migrações, né? Como é que eles vão se localizar. Enfim, isso pode alterar também a vida deles e que estão expostas às nossas lindas luzes de LED, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente está num movimento recente de botar LED branco em todos os lugares, né? Você entra no túnel, você quase, né, tem que fechar o olho de tanta luz na sua cara, mas é um sinônimo meio de modernidade, né? Então acho que a gente tem que tomar cuidado, que pode afetar diretamente a gente e também outros animais. Muito bem, e para nos ajudar nessa questão convidamos o Sávio Cavalcante, biólogo, mestre em divulgação científica e defensor de bichos não carismáticos, também alguns aí conhecidos como insetos, e que o Luiz comentou muito bem que são influenciados, né? Outros animais que são influenciados, insetos estão aí entre os principais. São diversos os impactos conhecidos da poluição luminosa sobre a vida silvestre, tema que vem ganhando cada vez mais atenção na academia. De um ponto de vista mais direto, a iluminação artificial à noite pode causar um efeito de desorientação em animais noturnos, que dependem das noites escuras para se movimentarem em seus hábitats, usando seus guias naturais, que geralmente são a lua ou as estrelas do céu noturno. Esse efeito de desorientação já é bem documentado para diversas espécies.
causando problemas na migração de algumas aves, na reprodução de sapos e na locomoção em geral de insetos noturnos. Imagino que todos os ouvintes já tiveram a experiência de ver um inseto entrando em sua casa e voando ao redor de uma lâmpada, né? É um exemplo clássico de como a iluminação artificial noturna os prejudica, fazendo com que fiquem presos no raio de ação, digamos assim, de nossas lâmpadas, impossibilitando que se locomovam, polinizem, se alimentem e reproduzam com eficiência. Aqui não tem como deixar de falar dos vagalumes e dos pirilampos, insetos tão conhecidos e cada vez mais escassos que dependem da escuridão para que suas próprias luzes sejam capazes de atrair parceiros para a reprodução. Mas um dos maiores problemas que a iluminação artificial à noite pode trazer à vida silvestre é justamente provocar mudanças de comportamento nos organismos afetados pelas nossas luzes. Muita coisa na vida silvestre é regulada pelos ciclos naturais de claro e escuro. São comportamentos e hábitos moldados ao longo de milhões de anos de evolução, onde o dia e a noite tinham mais ou menos uma hora certa para começar e terminar. Mas ao fazermos a noite virar dia, podemos interferir nesse ciclo natural dos organismos que vivem próximos de nós. Por exemplo, da mesma forma que pra gente as luzes noturnas possibilitam a extensão de tempo de atividade, isso pode também ocorrer em outros animais, fazendo com que passem mais tempo do que deveriam, entre aspas, buscando por comida, por exemplo. Esse tempo maior em atividade pode ser capaz de provocar desequilíbrios ecológicos, geralmente favorecendo predadores que consigam se aproveitar da vulnerabilidade de suas presas, agora afetadas pelas nossas luzes. Mas e se as presas forem agentes? Mosquitos crepusculares, aqueles com atividade no final da tarde, podem acabar se aproveitando, digamos assim, das nossas luzes para passar mais tempo procurando comida, que em alguns casos somos nós. Se forem mosquitos vetores de doenças, isso pode significar uma maior probabilidade de espalhar infecções, o que torna esse assunto um caso importante de saúde pública, especialmente em locais com propensão a epidemias. Para além dos animais, também há relatos da influência da poluição luminosa em plantas, o que, se parando para pensar, não seria bem uma surpresa. Como organismos que vivem, na maioria dos casos, fixos no chão, a sua fisiologia é intrinsecamente ligada à luz, que para além da fotossíntese também regula o próprio crescimento, o desenvolvimento e a diferenciação nas plantas. É uma área que eu não tenho muito conhecimento, mas já li ao menos alguns relatos, como de árvores próximas a postes de diferentes tipos de lâmpadas que provocam a floração em diferentes tempos nessas árvores. E também aqueles casos onde a iluminação de jardins favorece o crescimento acelerado da grama que está próxima ali daquele ponto de luz, por exemplo. Fazer da noite o dia nos abriu muitas possibilidades como humanos. E é um fenômeno que a essa altura do campeonato eu imagino que a gente jamais vai se desvencilhar. Porém, não vivemos sozinhos nesse mundo. E os impactos das nossas luzes na vida dos organismos é ainda pouquíssimo conhecida. Quem dirá os possíveis impactos em ecossistemas inteiros que derivam dessas mudanças de comportamento causadas em algumas espécies? Na minha opinião, a gente está, assim como em muitas outras áreas na ciência, numa corrida contra o tempo para compreender e mitigar os impactos das nossas luzes na vida silvestre, antes que nosso próprio brilho acabe apagando a existência de espécies inteiras. Eu quero que vocês entendam que a gente não tá advogando para que todo mundo viva no escuro, tá? Mas a poluição luminosa é um assunto de grande importância e tem impacto em diversos setores, como vocês ouviram aqui. Mas é bacana que a gente construa esse diálogo, porque ele já gerou até 2 projetos de lei que estão circulando na Câmara agora, o 1400/21 e o 1975/21. Ambos são da autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, do União Brasil, do Tocantins. O primeiro torna a poluição luminosa um crime ambiental e o segundo trata da certificação e da divulgação de sítios com céus noturnos preservados para o ecoturismo rural. E assim, vamos acabar o bloco de forma positiva, né? Então eu trouxe uma notícia bem legal, recente. Aqui no Brasil nós tivemos o anúncio do primeiro parque da América Latina, que é considerado um sítio ideal para observar o céu. O nome é o Parque Estadual do Desengano. Ele fica na cidade de Santa Maria Madalena, no interior do Rio. Essa certificação ela é feita pelo IDA, que é o International Dark Sky Park Association. Olha aí, gastando todo o meu inglês. O parque também é reconhecido internacionalmente como uma importante área de conservação da biodiversidade de aves. Nossa, é o lugar perfeito para mim. Reúne astronomia e passarinhos. Então, se você está procurando um destino para viagem, né, gosta de astronomia e quer se isolar da poluição luminosa, agora que você aprendeu várias coisas aqui, pode apostar nesse que dificilmente você vai se arrepender. Eu perdi um pouco. Você tá olhando ali. Ó, louco.
Tá olhando pra luz de LED ali. Tá vendo a aleluia aqui na luz batendo. Muito bem, só retomando um pouquinho a fala do Sávio, ele falou ali, ele deu um outro nome, né? Mas é que a gente chama de aleluia. É um outro nome pra cupim, tá? Cupim, vô, aleluia. E essa é a fase reprodutiva dele, né? São os machos e as fêmeas reprodutivas que eles criam durante o ano e eles fazem essa revoada pra acasalarem e formar novas colônias. E aí, com certeza você já viu num poste de luz, assim, de iluminação, um monte daqueles voando nessa época que dá a revoada. E com certeza aqueles que estão ali já foram mal sucedidos na missão deles, que é só reproduzir e formar uma nova colônia. Então, assim, esse é um ponto e é importante. E tipo, mas é só inseto. Cupins, outros insetos têm importâncias relevantíssimas, assim, no ecossistema, na estruturação, na cadeia alimentar. Então, a gente tem que pensar, assim, nos insetos, eles têm um papel importante. E a gente tem que pensar como impactar menos, né? Insetos, aves, outros animais que são muito influenciados. Isso impacta tanto o inseto, né, Luciano, que a gente que é biólogo conhece bem, a gente vai para campo e faz uma armadilha luminosa, né? Que é você botar simplesmente um pano branco e luz em cima. E que você sabe que vai cair inseto ali, de tudo que é jeito, que gosto. Então você entende como isso afeta diretamente eles. Imagina isso numa área, um poste, né? Perto de uma área de mata, de uma reserva, né? Então isso realmente influencia muito os insetos. E aí, voltando pra gente, é uma recomendação que eu faço muito pra vocês. Todos os equipamentos eletrônicos, de vocês configurem eles pra eles, a partir de 9 horas, por exemplo, ativarem o modo de luz noturna. Pra mim funciona, que é uma beleza. E a Ana tá falando aqui que pra ela não funciona. Não funciona mesmo, gente. E eu deixo o brilho sempre muito baixo no modo noturno e não funciona pra mim. Mas eu gosto, assim, ele deixa mais um aspecto mais amarelo, assim, e eu acho que meu sono melhorou bastante depois que eu comecei isso. Mas é isso, né? Aquela recomendação, né? 1 hora antes de dormir, né? Eu acho que é importante isso. É sempre a quantidade de luz e esse decréscimo, né? O nosso corpo trabalha muito com isso, né? Então você vai caindo, você fecha uma janela, você apaga a luz, isso ajuda você a entrar, né, nesse ritmo, né? Talvez luzes mais laterais e amarelas também, né? Recomendações do Meandros aqui pra você ter um sono melhor. É importante. Eu sou a pessoa de 8 horas, não sei como é que vocês são. Eu tenho filha pequena em casa, né? Então é 5 horas no máximo. Tô aqui falando aqui como se fosse, né, o doutor do sono, né? Eu durmo muito pouco e mal, mas façam o que eu digo, não faço o que eu faço. Sempre mando bebam água, agora eu falo durmam mais, também é importante. Beber água e dormir melhor, você já tá bem já. Mas muito bem. Então assim, terminamos nosso segundo e último bloco e vamos para as recomendações. Começando as recomendações aqui de textos, livros, séries, filmes para vocês assistirem aí durante o final de semana, consumirem um conteúdo legal, seja para aprofundar mais ou para descansar. E vamos começar com o Luiz. Luiz, sua recomendação. Bem, minha recomendação hoje é menos divertida e engraçada, mas é importante. No bloco 1 a gente comentou sobre dengue. A gente trouxe um áudio da pesquisadora Sara Oliveira, que ela trabalha no Infodengue, então eu tenho que recomendar, que eu achei muito legal o site do Infodengue. Para quem está ouvindo a gente, o site, você bota no Google, Infodengue, é fácil de achar. E o interessante é que na verdade, ele é um sistema de alerta de várias arboviroses, mas para mim o mais interessante dele é que é baseado em dados híbridos, né? Então ele pega tanto dados minerados na web, como dados climáticos, epidemiológicos. Eu acho que a gente ficou muito acostumado com o Covid de entrar na internet e ver casos diários por dia, por cidade, por país. Ninguém estava acostumado a isso. Mas a gente já tinha o Infodengue. O Infodengue é de 2015. Claro, agora ele está mais moderno, tem mais dados, mas é um site muito interessante, né? Ele é mantido pela Fiocruz, mas também por outros institutos, pela Escola de Matemática da Fundação Getúlio Vargas, também pela ajuda da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro de Saúde. Então recomendo bastante Infodengue, coloquem no Google. Tem vários dados separados por estado, tem relatórios também, gráficos. Então é bem legal para quem gosta de ficar, né, olhando aquele dado, né, de doença. Quem ficou sem chão agora com o Covid numa situação um pouco melhor, pode agora olhar para dengue. Por que não, né? Mas sem brincadeiras à parte, eu acho bem interessante. A gente tem que estimular sites como esse que dão transparência para os dados e fazem com que a gente possa ficar de olho também, na população e cobrar o nosso governo, que olha, minha cidade está piorando os casos, tem que cobrar o governo, cobrar o seu vereador local para tentar medidas para melhorar a situação. Então é isso, Infodengue. Boa.
E Ana, sua recomendação? Bom, o Bento falou do primeiro bloco, eu vou falar do meu também. Eu tenho 2 indicações hoje. A primeira é um episódio de podcast que fala sobre poluição luminosa. É o podcast Missão Exoplaneta, da Júlia Brasolin. Eu vou deixar todos os links aqui no site do Meandros e nas plataformas, enfim. E aqui, claro, a gente não tem como abordar todos os aspectos, né? Mas eu achei esse episódio muito completo. Ele também contou com a participação do Sávio e da Tânia Dominici. E, assim, a Tânia é muito querida, ela é super rainha do assunto, assim. Gente boa, Tânia. Ela é pesquisadora do MASH, né, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, e eles falaram aspectos que a gente não conseguiu abordar aqui, como a questão de segurança pública, a questão de como a poluição luminosa é um fator que pode até gerar um desperdício de dinheiro, né, porque quando a gente direciona a luz para baixo realmente, né, sem essa perda para cima, que gera a fumacinha que eu falei e tudo mais, isso economiza muito dinheiro mesmo. Tem várias pesquisas, inclusive vocês podem encontrar os links na descrição do episódio que a gente vai deixar. A segunda recomendação que eu vou deixar é uma organização que reúne pessoas que atuam na área de poluição luminosa, que são interessadas sobre o assunto. A Tânia tá lá também. Tem gente das mais diversas expertises, assim. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma arquiteta que ela trabalha de forma a gerar casas e prédios que possam reduzir os aspectos da poluição luminosa na nossa vida. Então, assim, com o perdão da piada, a gente precisa jogar luz sobre esse assunto mesmo, e é muito bacana que a gente possa dar o espaço, né, para falar sobre isso, para divulgar a palavra aí da poluição luminosa e de como a gente pode mitigar os efeitos ou tentar realmente diminuir um problema que tem afetado cada vez mais, né? Porque, assim, a gente tá vivendo na frente de telas e num mundo cada vez mais iluminado, então vamos tentar melhorar isso. Nossa, agora eu vou entregar minha idade. Lembrei daquela telinha que era um filtro que ficava na frente do monitor. Vocês lembram disso? Que era um... Tipo um sutiã, né? Que negócio devia funcionar, né? Por incrível que pareça. A gente achava ridículo na época, né? Mas, nossa, entregando muita idade. Mas, bom, eu vou recomendar algo mais de boa, algo mais leve pra vocês relaxarem. E aí, a gente não sabe muito o perfil dos nossos ouvintes aqui. A gente sabe que vocês gostam bastante de Anitta e The Weeknd pelo Spotify. Ele conta isso pra gente. Mas de séries e filmes e coisas assim, a gente não sabe tanto. E aí, eu não sei se tem muita gente que curte anime aqui, né? Que escuta a gente e curte um animezinho, mas eu vou recomendar Full Metal Alchemist pra quem gosta de anime. Pra mim é um anime clássico, é um dos que eu mais gosto, assim, e são poucos que eu realmente gosto. Eu não sou o cara do anime, não, mas esse é de tirar o chapéu, história muito boa, divertido, pancadaria, magia, essas coisas, é bem legal, assim. É alquimia, na verdade, né? E altos papos interessantes. Então, recomendo aí que vocês assistam Full Metal Alchemist. Tá na Netflix. E tem 2 versões. A versão mais nova, acho que é a Brotherhood. Acho que é a melhor. Mais fiel à história do mangá. Mas é isso, gente. Minha recomendação mais de boa aí pra vocês se divertirem um pouquinho também. Então, assim terminamos nosso episódio. Hoje temos a presença da Iana para ela fazer a recomendação da Iana aqui. Iana, sua mensagem final. Você sabe que eu tô até com saudade de tomar vacina. Já passou muito tempo da dose de reforço. Eu tomei essa semana a vacina de gripe. Recomendo. Eu tomei antes de tomar a dose de reforço da Covid. Mas é isso. Gente, não é possível. Olha, se você ouve a gente, tá aqui no 12º episódio, ainda não tomou suas doses, que é isso, né? Vamos querer. Mas tome Cobra suas o seu doses. pai, né? Cobra o seu pai, sua mãe, sua avó pra tomar reforço. Vai levar a galera pra vacinar. E agora, além de tomar vacina, beber água, tirar a água do pneu, dos vasinhos de planta que tá acumulando água aí. E é isso. E façam uma higiene do sono, né? Isso, dormir 8 horas por dia. Dormir 8 horas por dia é importante. Se você for de 8 horas, né? O que a maioria da população mundial é 8 horas. Ih, rapaz, deixa eu fazer as contas aqui. Tomei mal, hein? Se você tiver filho, é uma justificativa válida pra dormir menos. Mas muito bem, gente. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aí. Nosso 12º episódio. Abraço pra vocês e bom final de semana. Falou, gente. Até a próxima. Semana que vem temos o 13 aí. Vambora. Sinais. Muito bem. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Se você é de Instagram, também nos sigam no Instagram, @meandrospodcast. Inscreva-se por meio da plataforma preferida de podcast de vocês ou
no YouTube, caso preferem nos ouvir por lá. Uma outra opção também é ouvir pelo nosso site meandros.com.br. Se quiserem entrar em contato, podem nos enviar um e-mail para contato@meandros.com.br ou pelas redes sociais que a gente já tinha citado. Esse episódio foi produzido por mim, Luciano Queiroz, Luiz Bento e Ana Martins. Auxiliaram na produção Beatriz Alves e Renata Fontaneto e fazem as redes sociais Luiz Bento e Ana Martins. O texto do site foi escrito pela Renata Fontaneto, a edição de som é do Thiago Miro e o tema do programa foi composto e interpretado por Gustavo Heineken e Henrique Andrade.